Oi, gente, boa noite. Então, eu queria dar as boas-vindas aos nossos ouvintes e agradecer a todos os meus amigos que atentamente ali, né, passaram muitas mensagens hoje de carinho, adicionaram. E então, queria deixar aqui o meu muito obrigada. Nós vamos começar hoje explicando um pouquinho ali o objetivo do canal, explicando um pouquinho esse projeto que se inicia em 2025. Hoje já são aí, dia 15 de janeiro, então já se passaram 15 dias do nosso ano. E quando a gente vê, piscar o olho, o ano já acabou, então a gente não quer deixar nada para o final do ano. Então a gente já começou o ano já trabalhando bastante. Esse canal tem um objetivo, pessoal, de compartilhar com vocês as experiências que a gente vem adquirindo ao longo do tempo e contar para vocês um pouquinho da minha história, de por que a gente chegou aqui, desmistificar algumas coisas. E eu queria só fazer uma abertura, se vocês me permitirem, rapidinho. Minha produção. Gente, estou muito chique, estou com produção agora, olha que chique, estou tão iluminada, estou vindo dando luz na minha vida. Esse presente, pessoal, ganhei, não sei se dá para vocês verem, ó, ganhei de aniversário e é muito significativo e tem muito a ver com o projeto de hoje. Vou ler para vocês a cartinha que veio junto. Dezembro de 2024. A querida amiga Lucélia, desejo que Deus te abençoe em todas as áreas da sua vida. As uvas são os desejos de sucesso nos seus empreendimentos e sonhos. O relógio é para lembrar que o tempo é de Deus e tudo se concretizará. Fé e foco. Beijos e abraços. Perto ou longe, serei sempre sua amiga, Dedê. Daqui um pouquinho vocês vão conhecer a Dedê. O relógio está aqui. E isso retrata muito o que a gente está vivendo hoje, esse projeto. Há algum tempo eu tenho esse sonho de poder fazer alguma coisa assim mais leve, mais tranquila, que seja um projeto mais, como que eu vou dizer, divertido, que faz parte do que eu realmente gosto. E para quem me conhece, para quem acompanhou, né, minha história de vida, sabe que as minhas visões sempre foram pautadas muito no crescimento profissional, ali voltado para as conquistas materiais e sempre numa necessidade de estar dando suporte à minha família, à minha filha e todos que me cercavam. E com minha carta de alforria, como todos sabem, Maria Luísa formou. E agora eu vou poder colocar aí, concretizar os meus projetos, tão assim guardadinhos, né, em prática. E como bem a carta coloca, né, a questão do tempo que é de Deus. Então esse é o tempo que Deus preparou para a gente poder colocar em prática esse projeto. Desculpe, eu estou um pouco nervosa, porque confesso para vocês que eu sempre dei aula, palestrei, mas é completamente diferente, é outra experiência. E nos próximos a gente vai melhorar. E eu queria comentar para vocês um pouquinho o nome. Foi um desafio chegar nesse nome. Vários amigos sugeriram outros nomes, mas quase todos já estavam aí em uso. E eu queria dar uma visão do canal, que é um pouco do que eu acredito que é a experiência, né, do vinho. O que o vinho significa na minha vida e desmistificar alguns padrões, algumas regras de que a sociedade nos impõe ali para você poder ser um bebedor de vinho, né, vamos dizer assim. Então, vinoterapia, vindo em homenagem à minha querida Itália, como muitos de vocês sabem, eu sou apaixonada pela Itália. Então, vino vem de vinho e terapia, por quê? O vinho, ao longo desses anos, ele funcionou na minha vida nos melhores momentos, então, na tristeza, na alegria. E ali eu sempre brinco, né, com os meus clientes, ali, com os meus alunos. Pessoal, a minha terapia está em dias e se não der certo, eu abro uma taça de vinho e está tudo resolvido. Então, acho que eu quis juntar essas duas coisas, essas duas histórias, que eu acho que retrata bem, assim, quem me conhece. O vinho é uma paixão desde sempre. Quem teve a oportunidade de ler lá a historinha do Insta, ali eu fiz um breve resumo. Sou neta, né, de uma família muito tradicional mineira, nós fomos criados na roça. Então, quem se identifica e sabe, né, que vem uma tradição muito forte ali da cachaça, da cerveja. Meus pais sempre foram donos de bares, de boteco, e isso sempre foi para mim muito distante, né? Eu sempre tive uma dificuldade ali de consumir alguma bebida alcoólica, e principalmente quando se tratava de cerveja. E desde cedo, de muito cedo ali, eu tive a oportunidade de aprender com meu avô, experimentar um vinho que naquela época era considerado o melhor vinho, né, lá nas redondezas da fazenda, só que ele guardava no quarto dele, ele dava só um pouquinho de vez em quando pra gente, porque, né, nossa, era um vinho, então vinhos para ele era
para ele era uma coisa selecionada, então ficava guardadinho lá para ele. E começou ali, então, na minha infância, esse contato desse consumo do vinho. Então, o primeiro vinho, pessoal, ali na minha infância, e aí eu tive a chance hoje de encontrar ele para mostrar para vocês, chama Cantina da Serra. Quem nunca, né, gente? Vamos lá. Quem nunca tomou aí um Cantina da Serra? Depois eu vou abrir aqui para a gente relembrar aqui a nossa infância, né? Então esse é um vinho que relembra muito aquela minha infância na roça, ali com meu avô, nos finais de tarde. A minha avó, né, tinha sempre o hábito de recitar um poema, então é um vinho que me relembra muitas coisas maravilhosas de infância. Com o passar do tempo, gente, a gente evoluiu um pouquinho. Ali eu já trabalhava, meus 13, 14 anos, já tinha condições de comprar meu vinho, já não roubava o vinho do vovô. E a gente, então, era muito tradicional na minha cidade o sangue de boi, ou sangue de boá, né, que o pessoal fala. Que agora a garrafa tá bem mais chique, bem mais elegante, não era uma garrafa tão bonita assim. Também a gente vai tomar. E evoluindo, a gente chega agora, né, no famoso Mioranza. Gente, o Mioranza, ele fez parte da minha vida num momento, assim, muito legal. Foi a época que estava terminando ali o 2º grau. E o meu primeiro porre, já fica registrado aqui na minha festa de 15 anos, foi Mioranza. Olha que espetáculo, olha a criatividade da pessoa, né? Eu colocava uva dentro do copo com o Mioranza e a gente ficava ali chupando a uva, né? Tudo muito docinho. E aí lá pelas tantas, né, veio a conta pagar do Mioranza. Foi o meu primeiro porre, então esse aqui é o culpado do Mioranza. Isso eu tinha ali meus 15, 16 anos. E isso já era uma evolução. Mioranza naquela época era considerado um vinho, assim, se a gente fosse comparar, né, dentro da sociedade, já era uma bebida, não vou falar vinho, né, gente, porque o meu desconhecimento naquela época de vinho era tanto que para mim isso era um vinho e estava tudo certo, era maravilhoso. E não era tão acessível, então não era sempre que a gente poderia tomar. Tanto que esse porre foi num evento de aniversário, justamente porque era uma data comemorativa, então era data especial. E aí então a gente podia se dar o luxo, né, de ter um Mioranza ali na minha casa. Bom, com o passar do tempo, pessoal, a gente foi melhorando de vida, graças a Deus. Aos 17 ali, 18 anos, eu fui contratada, já estava trabalhando num trabalho bacana no Hospital das Clínicas de Goiânia, então eu tinha a oportunidade de deixar o Mioranza ali para trás, né? E aí eu fui apresentada aqui ao Pérgola, que já, né, considerava-se um vinho assim melhorzinho. O pessoal já falava que que o Mioranza era coisa de pobre. Olha, gente, que coisa, né? E aí a gente, como um bom brasileiro, está sempre desprezando o prato que come, levamos nós para o Pérgola. Isso durou bem pouco tempo, porque eu fui apresentada numa festa de confraternização do Hospital das Clínicas para uns amigos que na época eram bebedores de vinho, e me apresentaram um vinho chamado Liefrumisch, que é um vinho da garrafinha verde. Ele é um vinho, na verdade, de cozinha, depois que fui descobrir isso, mas na época eu estava achando que eu estava arrasando. É um vinho bem docinho, mas a garrafinha dele é bem elaborada, bem bonitinha. E aí, a partir dos 19, eu começo, então, ali a minha saga com o Liefrumisch, achando que eu estava já arrasando. Com o tempo, a gente consegue ali conhecer e experimentar de outros vinhos. E aí eu vim para Brasília, trabalhar e morar em Brasília. E aqui, alguns amigos me apresentaram o Cella. Olha só, gente, que saga! Aos 23 anos, eu consegui chegar aqui no meu Cella, que até hoje eu gosto, tá, gente? O meu Lambrusco, Cella. E daqui para frente o estrago foi só aumentando. Eu conheci alguns amigos, falaram assim, não, o problema do vinho é que você vai acostumando, vai aprendendo, vai bebendo e ele vai encarecendo. E eu falei assim, nossa, mas tem vinhos mais caros que isso? Gente, eu fui criada numa cidadezinha, né, que se você colocar a segunda marcha, você passa direto da cidade, de tão grande que ela é, e eu não tinha a menor noção, dimensão do que era isso. Eu só sabia que eu não gostava de cerveja e que o vinho era uma opção para eu tomar. E aí eu passei, então, na época do Liefrumisch né, levar o meu vinho na minha bolsinha térmica. Então, onde eu ia, eu levava a minha bolsinha térmica. Gente, naquela época eu não tinha dinheiro assim para comprar uma taça, então era uma tacinha de vidro mesmo e tal. Mas ainda assim, já me olhavam assim meio estranho, né? Porque não era uma cultura você chegar num churrasco com uma garrafa de vinho e uma taça. Então, por vezes, as pessoas me olhavam meio torto. Você percebia ali uma fofoquinha daqui, outra fofoquinha dali, mas, como meu avô sempre me ensinou, né, a gente ser forte, e ele ensinou de um jeito bem legal, então, assim, eu não me importava com isso.
Abria meu vinho, tomava meu vinho, e quem quisesse olhar de cara feia, que tu olhasse, estava tudo certo. E aí, com o tempo, a gente conseguiu aprender ali, conhecer outras pessoas aqui em Brasília, né, que tinham esse hábito já do vinho, e cada vez mais eu fui sendo apresentada a outros rótulos, a outros tipos de vinho. Então, a história de onde começa, então começa aqui, ó, aos 12, 13 anos. Gente, quem não sabe, né, família mineira aí começa, a cachaça começa cedo, porque o trabalho da roça não é fácil, para quem trabalha em roça e sabe um pouquinho disso. Então ali vai a cerveja, aí vai a cachaça, e no meu caso, e o cantinho da serra, né? Então foi uma saga aí, desde os 12, 13 anos, de onde começa toda essa história. Então é uma paixão que vem de muito cedo, e para quem convive comigo, para quem me conhece, chega a ser engraçado, né? Meus presentes de aniversário geralmente são vinhos, vinhos e vinhos, né? De vez em quando vem um presentinho desse diferenciado, mas geralmente é o vinho, é uma bolsa de vinho, é uma taça de vinho, geralmente são vinhos, isso já se perpetua há alguns anos. E por que eu quis contar um pouco dessa história, né? Porque eu acho que é legal quebrar um pouco do paradigma de que você tem que seguir um padrão da sociedade, né? Então, desde muito cedo, eu sempre quebrei esses padrões, né? Fui a primeira pessoa da minha família, então, ali a fazer uma faculdade ainda mais em tecnologia, que para o meu avô isso era morte. Fui a única mulher lá da minha turma a formar, e o vinho não podia ser diferente, né? Tinha que quebrar o padrão da cerveja, o padrão da cachaça. E ele me ensinou que eu precisaria ter muito forte comigo a questão da minha personalidade, de quem eu era, de quem eu gostava, e que eu precisaria defender um pouco dessa história. E hoje eu vejo que, passado aí alguns anos, poucos anos, quase um pouquinho mais de 30 anos, né? Esse ano tive a oportunidade aí de chegar aos 46, e eu percebo o quanto coisas pequenas ali da nossa infância podem fazer uma diferença tão grande, e hoje me dá até inclusive uma oportunidade de estar aqui conversando com vocês e contando um pouco dessa história, e tomara que isso inspire, que sirva aí de algum exemplo para as pessoas. Bom, isso nos mostra que a gente não precisa seguir um padrão, né? E que você que não tem certo, que não tem errado, tem o que você gosta. E se aquilo que é o que você gosta, se é o que te deixa feliz, você precisa manter essa tua identidade, né? Manter isso, apesar de muitas vezes você estar ali e as pessoas te olharem meio estranho, você ser considerado meio uma aberração. E até hoje eu ainda escuto, né, quando eu vou visitar os meus tios, meus parentes, chegou a metida lá com a bolsinha dela do vinho. É isso, pessoal, tá tudo certo, tá tudo bem. E aí, uma experiência que eu trago para vocês, muito bacana, é que, de alguma forma, a gente consegue, sim, mudar uma realidade. E aí eu falei para vocês dessa vivência, mas hoje, grande parte dos meus primos, dos meus irmãos, até mesmo meu pai, né, ali, a minha mãe, eles tomam comigo. E gostam, tá, pessoal? E gostam. Meu pai já até se mete a falar alguma coisa do vinho ali, a comentar. Eu senti isso, não sei o que, esse vinho é melhor do que o outro. E então isso demonstra que devagarinho, né, a tua persistência, ela vai transformando, né, essa realidade, vão transformando as pessoas que estão ao seu redor. Então tenho vários amigos que não tomavam vinho, que a partir do momento que a gente começou a sair, a gente começou a ter os eventos, vocês vão ver aí ao longo dos outros vídeos que a maioria dos meus eventos tem sempre vinhos, bastante vinhos inclusive, e as pessoas foram se aproximando desse novo mundo, e tanto é que muitos deles pediram para eu fazer esse trabalho, e por isso a gente está aqui pagando esse mico geral.